por favor, tá? E eu vi que funciona, achava que não funcionava, agora eu tive aulas online e vi que funciona, então podem falar, estamos gravando. E, ou mandando no WhatsApp, tá? E aí vocês que sabem, mas podem parar a qualquer momento para tirar dúvida. Hoje a aula vai ser muito tranquila. E acho que é isso. Vocês estão vendo tudo certinho aí, né? Acho que é isso. Bom, galera, hoje a gente vai falar da eleição dos Estados Unidos, porque, bom, não tem como não falar disso, né? Eu acho que chegou a um nível absurdo de que tem rolado, né? Eu tenho acompanhado e a todo momento sai alguma coisa. E eu acho que é um assunto fundamental para a gente com atualidades. Bom, como eu tinha proposto, a gente vai direto, então, né? Eu tinha trazido os slides daquela aula ainda, de como funciona as primárias, o cálculo, né? Quem são os delegados, os superdelegados. Qualquer dúvida é só voltar aí. Eu sempre deixo os meus slides de forma autodidata, se você vai pegar. Eu coloco bastante textinho às vezes, assim. A gente pode começar aqui, ó. Como funciona, né, para o candidato ele realmente ser um candidato e concorrer às eleições como presidenciável, né? Então ele vai percorrer um longo caminho, porque os americanos parece que não sabem fazer eleição, e então vai começar com pesquisas, né? E vai ter enormes pré-candidatos, e aí vão decidir quem vão ser os delegados para representar esses pré-candidatos, e aí vai começar. Ou começa pelo caucus, que é o quê? São reuniões de bairros que eles fazem, né? Ou então, menos ainda, reunião na rua ali mesmo, de pessoas, assembleias gerais, onde eles vão escolher uma pessoa para representar aquela região, aquele bairro. Quem ganhou vai para as eleições municipais, então são vários delegados de bairro. E aí vão escolher os delegados municipais. Dentre os delegados municipais, eles vão concorrer para delegados distritais e depois estaduais. E aí sim eles vão tornar realmente delegados para ir fazer aquela votação, né? Que são as primárias. Bom, existe um outro tipo são as primárias diretas, né? Não tem um caucus. Então eu quero que vocês entendam. A Iowa, por exemplo, faz o caucus. O caucus, o estado que faz o caucus é tido como um estado geralmente mais progressista, tá? É um não progressista, mas mais desenvolvido, podemos falar assim, como se fosse realmente um aspecto positivo. E de certo modo porque eles vão discutir desde das reuniões de bairro, então tem altas participações, é bem interessante mesmo. E aí tem as primárias, que é onde tem todos os delegados escolhidos, e aí você vai votar nos delegados que representam os pré-candidatos. Lembrando, né? É votação indireta. Então você, na cédula, coloca para quem você quer votar. Você não vai votar no delegado. Quero votar no Biden. Você vai ser como pré-candidato, né? Vamos lá. Hillary versus Biden como pré-candidatos democratas. Eu vou votar na Hillary. Beleza, você votou na Hillary, mas o seu voto ele vai ser representado por um certo número de delegados, entendeu? Tendo a primária, ela pode ser fechada ou aberta, né? Aberta todo mundo vota, fechada só quem é do partido, né? Lembrando, na prática é bipartidarismo nos Estados Unidos, democratas e republicanos. Depois disso, a gente tem a eleição, né? A convenção nacional dos pré-candidatos, vai sair daí um candidato, né? Lembrando que grande parte dessas votações, dessas convenções nacionais, acontece na super terça. Aí, finalmente, a gente chega aonde nós estamos agora, que é a corrida presidencial geral, tá? E aí, o que vai acontecer? Mesma coisa que acontece nas primárias. Você vota para o candidato, mas o seu voto ele é contado a partir dos delegados. E aí, existem duas formas de acontecer isso. Eleição total, ou seja, você perde ou ganha. Por exemplo, no estado, você vai votar e se a maioria que acontecer naquele estado leva todos os delegados, né? O vencedor leva tudo. Então, por exemplo, se em Nova York você ganhou por um voto, você vai levar, se não me engano, são 53 delegados, ou seja, 53 votos. Lembrando que você precisa de 270 delegados, ou 270 votos, né? Para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Legal, como anda a parada? Galera, é sério. E é por isso que eu falei que eu trouxe para vocês e não tem como não falar disso.
Tá muito sério. Inclusive, há alguns especialistas que falam que os Estados Unidos hoje convive com uma das maiores crises democráticas, que não há precedentes de algo do tipo. Na verdade, eles vão comparar, eles falam que não tem precedentes porque não tem nada parecido, mas quando eles vão comparar, ao falar de uma maior crise democrática, eles vão falar simplesmente da guerra civil que eles tiveram. Então, olha o com que eles estão comparando, demonstrando o nível de seriedade que é essa preposição, né? Uma das maiores crises democráticas. E existem alguns motivos para isso. A primeira é a incerteza de uma transição pacífica. O Trump, galera, ele já deixou bem claro mesmo, que ele não acredita que as eleições podem ser justas. Ele vive falando que não confia no sistema de eleição via carta, que hoje já era comum, já existia esse método, só que não na proporção de hoje. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele não se declarou que vai aceitar os resultados. Já foi perguntado diversas vezes, de modo direto, você vai aceitar os resultados? Ele falou que não vai se ele achar que é injusto. Ele não deixa claro que é injusto, ele não deixa claro quando ele fala que pode ter alguma deformação no processo eleitoral, ele não fala o que, não coloca prova, ele só fala que não vai aceitar. Inclusive, uma postagem do The Atlantic, né, que é um jornal lá nos Estados Unidos, falou que já há um plano de contingência na mesa dos republicanos para caso o Trump não esteja vencendo, seja colocado em ação já para deflagrar os votos, para não fazer valer. Então, é realmente sério. E assim, galera, apesar dessas críticas do Trump não valerem nada, porque quem decide o processo eleitoral é uma instituição política, né, e governamental, o qual o presidente não controla, essa pressão que ele faz ao ficar reafirmando isso, e provavelmente ao colocar esse plano em ação, caso ele perda a partir dos votos, pode fazer com que as autoridades responsáveis pela eleição, elas decidam interromper a contagem de cédulas. Tipo assim, mano, você não tá acreditando no que eu tô fazendo? Foda-se então. E aí eles param. Tipo isso, sabe? Então, realmente é algo assustador. E aí um especialista vai falar o seguinte, o fato de a gente estar discutindo isso, né? Só o fato de a gente estar discutindo isso, só o fato de ter um cara falando que talvez não vai aceitar os resultados, isso já mostra de antemão que a gente está com um dos pilares centrais da democracia erudindo, né? Por quê? Porque aceitar a regra do jogo, que se você perder, você perdeu, claro, você tem o direito de reavaliar e pedir recontagem, mas isso você faz depois do processo, né? Igual aconteceu no Al Gore e o W. Bush Jr., tudo bem, é uma coisa, mas não no estilo que o Trump está fazendo. Então isso mostra mais um aspecto que mostra a razão pela democracia americana, a eleição americana está em xeque. Eu vou abrir o celular aqui para ficar por dentro das dúvidas. Bom. Tá. Aqui, ó. Olha só, tá vendo? Telepatia. A Maria Luísa perguntou, mas o que ele pode fazer? Então, Maria Luísa, é nada. Na prática, é nada. Ele vai poder alegar, vai ter recontagem, vai lá para o Supremo, vai. Mas assim, o que tem vai ser revisto. Só que, igual eu falei, essa pressão pode gerar nos responsáveis, né, pela contagem dos votos, fazer com que eles desistam disso ou então acabem largando mão. Falam assim, mano, não tem como, o cara vai ficar reclamando e acaba desistindo de certificar e refazer a contagem, né? Isso pode interferir. Bom, galera, votos anulados. Como eu disse, galera, e antecedi para vocês, a pandemia, ela criou a necessidade de que milhões de eleitores votem pelo correio, apesar de que já era um método existente. E se a eleição for apertada, e parece que vai ser apertada, vai ter uma briga por validar cada voto. Então, o processo de correio lá nos Estados Unidos, ele é muito complexo, e deve ser complexo, né, para você realmente evitar que hajam motivações, né, esdrúxulas e que façam com que realmente aconteça o que o Trump esteja falando. Pra você ter noção, para você votar por carta, você tem que ter uma assinatura,
tem que ter uma assinatura de uma testemunha. Ambas as assinaturas têm que estar em base com o banco de dados oficial, ou seja, não é qualquer assinatura. Isso você tem que assinar bem parecido com a assinatura oficial. E aí você vai colocar dentro de um envelope, e esse envelope vai ser posto dentro de outro envelope, e aí vai ser mandado. Então, é realmente bem complexo. E aí, se, por exemplo, vir só em um envelope, automaticamente o seu voto é desvalidado. Automaticamente. Então, é muito fácil que, por conta dessa confusão, alguns votos eles sejam anulados. Na Pensilvânia, por exemplo, e eu trouxe esse exemplo porque a Pensilvânia é um dos estados chaves para essa eleição, estima-se que mais ou menos 40 mil votos chegarão sem o segundo envelope na eleição de 2020. Ou seja, 40 mil votos vão deixar de aparecer, entendeu? E aí, é mais uma coisa que eu falo para vocês. Os americanos não sabem fazer eleição. Tá? O nosso sistema eleitoral é incrível, quero salientar isso. E eu quero fazer isso ao mostrar, né, equiparar com o americano, que é realmente um absurdo. É um absurdo. Enfim. E aí que tem a confusão, né? 80% das pessoas que dizem que vão votar por correio dizem que vão votar no Biden. Então, assim, o quão verídico é as pesquisas, né? O Biden hoje está cerca de 8% na frente, né? Como é uma eleição indireta, até 4 pontos percentuais de margem de erro. Então, vai lá, 4% na frente. Se ele perder, ele tem uma outra estatística que ele pode perder 4 pontos percentuais, exatamente. Se acontecer o que eles estão prevendo que vai acontecer. Ou que são cerca de 10% de todos os votos vão ser perdidos. Então, bom, realmente, galera, é uma confusão muito grande. Eu quero que vocês entendam isso. É uma confusão muito grande. A Liara perguntou aqui, ó. Mas aí a população não vai totalmente representada. Como pode isso? Pois é, Liara. É exatamente isso. Não pode isso. Pra gente é algo que fala assim, mano, como assim? Você taca 40 mil votos no lixo e fala, beleza. Mas pra eles entendeu? É porque eu cheguei a pensar isso. E para mim, um dos motivos é que o voto não é facultativo. Então, isso meio que surge a lógica de você não cumpriu os requisitos para votar, seu voto não vale. Mesma coisa que você não chegou no horário de votação, seu voto não vale. Entendeu? É a mesma lógica. A Liara perguntou, eles estão trabalhando para diminuir essa questão dos votos sem o segundo envelope? Não. Porque não, é igual eu falei, não tem como não ser complexo, entendeu? O que eles poderiam averiguar é, por exemplo, se as assinaturas baterem, um envelope serve, por exemplo. Né? No caso, mesmo se as assinaturas baterem, o outro envelope está lacrado certinho. Isso é outra regra, por exemplo. Não pode estar. Se não tiver lacrado, os dois envelopes, automaticamente também é deferido. Então, é muito complexo. Eu fico pensando, mano, se alguém pegar a caixa tem uma caixa especial, coloquei para vocês verem aqui, tá vendo? Existe essa caixa oficial onde você coloca o seu voto. Se alguém pegar aquilo e jogar fora, entendeu? Eu queria que vocês pensassem, é um absurdo para mim. Para mim é um absurdo. Eu acho justo ter voto por carta, mas eu acho um absurdo ter que ter, entendeu? Porque tem que ter realmente, por causa da pandemia. Mas eu acho um absurdo você ter esse tipo de voto ainda, porque a maquininha eleitoral é realmente uma tecnologia incrível. Bom, tem a judicialização da eleição. O Trump, mais uma vez, ele deixou como certo que ele vai chamar a Suprema Corte para arbitrar a eleição. Na verdade, quando ele fala que ele vai chamar a Suprema Corte para arbitrar a eleição, não é porque ele acha realmente que pode haver alguém que queira influenciar e mudar a votação. É só porque ele vai fazer isso se ele perder. É óbvio. O Trump não está interessado numa eleição justa, ele está interessado em ganhar. O que acontece? Aquela regra, né? Pior que tá, fica. Porque desde quando surgiu o pior que tá, não fica, virou o oposto, né? Pior que tá, fica. Por quê? Porque uma juíza chamada Ruth Ginsburg morreu. Essa senhorinha aí parece ser bem simpática. Eu não posso falar que ela é simpática porque eu não a conheço, mas ela parece. Ela era uma juíza progressista, né?
E com ela, era antes o STF deles, né, a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos, era uma corte mais equilibrada. E aí, era desejo dela, por conta disso, que o Trump só indicasse um magistrado para o Supremo Tribunal deles depois da reeleição dele. E aí, o Trump, contrariando essa vontade da juíza, vai indicar a conservadora Amy Barrett, que é uma conservadora, é claro, né? Ela é contra o Obamacare, contra o aborto, inclusive tem até um processo em que ela fez questão de alongar de uma menina, se eu não me engano, que queria fazer um aborto. Então, mais uma vez, o Trump mexendo os pauzinhos para, caso ele perder, para ele levar para uma corte que é de maioria conservadora. E essa juíza deve estar perguntando, mas professor, ela não vai ser indicada, e aí tem que ir lá para o Senado aprovar? Sim, mas o Senado é de maioria republicana. E não tem por que não eles aceitarem uma juíza conservadora que pode garantir a eleição para o Trump. Porque sem ela seria 5-3, seria muito mais equilibrado, né? Mas agora com 6-3 já é uma coisa claramente que vai deixar incerto. Galera, a demora nos resultados. E aí eu vou beber água. Isso que está entre aspas aí, galera, é um documento do FBI em conjunto com a segurança. Nossa, agora eu esqueci. Mas é tipo. Uma instituição dos Estados Unidos responsável pela segurança cibernética deles. E aí eles vão emitir um documento que vai falar o seguinte, que se eles não tiverem um resultado rápido após as eleições, é muito provável que vai haver uma avalanche de desinformação de forças estrangeiras. Não só de forças estrangeiras, mas eles estão falando aqui de forças estrangeiras para dar um eufemismo. Vai ter um completo fluxo de desinformação, vai ter tentativa de informações falsas acerca de fraude, acerca de outros problemas que são falsos também, e tudo isso pode gerar um caos. E aí, de novo, tá entre aspas, é um especialista falando que se demorar as eleições, a gente vai entrar num território perigoso. Lá, galera, as eleições podem demorar até 1 mês para ser o resultado. E nesse 1 mês pode acontecer muita coisa. Sobretudo porque nos Estados Unidos eles estão numa atmosfera explosiva, onde qualquer faísca, galera, explosão. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, e eu vou falar um pouco deles, tem os supremacistas brancos. Existem também a camada da população que está indo desde o Black Lives Matter, que tá indo na rua o tempo todo fazendo pedido de justiça social. Esses dois grupos têm se enfrentado constantemente e a treta tá posta. Então, se, por exemplo, o Trump tá ganhando e ele fala assim, eu vou ganhar, acabou. E aí ele inflar essa parte, essas milícias, né, que são da ultradireita, pode acontecer muita coisa ruim. Então, galera, olha o caos. Eu acho que vocês talvez não estivessem vendo desse modo. As eleições americanas estão realmente em xeque. Outra coisa, essa demora nos resultados é por conta do quê? Eles não têm um sistema eleitoral eletrônico, então já demora, então eles tinham que contar cédula por cédula, e agora, com o sistema de cartas, vai demorar mais ainda. Então, é bom que a república deles seja flexível, onde cada estado tenha suas regras, mas quando se trata de eleição, é péssimo. Então, um exemplo, tem estado que já começou a eleição por carta, tem estado que já está pegando o voto, e para fazer a contagem de forma mais rápida, para chegar no dia da eleição, eles estiverem com os votos prontos. Então, já está acontecendo a votação. Mas tem outros estados que vão permitir receber cartas até 5 dias depois do dia da eleição. Então, realmente pode demorar muito para que todos os votos sejam contados. E aqui eu vou falar um pouco sobre a ultradireita, que tem crescendo muito, né? Vocês podem ter visto lá em 2018, aquela
marcha, né? Claramente com base em movimentos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan, né? Onde eles marcharam com tochas, com ideias antissemitas, racistas, anti-imigrantes, e claramente andando como se fosse uma coisa normal, né? Aquilo assustou a gente, e hoje a gente tem até um vídeo que eu vou indicar para vocês, não no final aqui, mas eu posso indicar, que é tipo o guia da ultradireita, que a gente normalizou a ultradireita, a gente normalizou pessoas racistas estarem ali, a gente deu até um nome para eles, né? Supremacistas, brancos. Não, eles são racistas, misóginos, né? Homofóbicos, transfóbicos. O problema é que eles são tantas coisas que aí a gente teve que realmente dar um nome para eles, né? Supremacistas brancos. Mas é importante que a gente não normalize isso. Não é normal esses movimentos. Não são democráticos esses movimentos. Não deveriam ser permitidos. E aí vem o Trump, e aí é um outro aspecto que eu esqueci de falar para vocês, que está um caos. Está tão caos a eleição americana que, não sei se vocês viram, mas o debate da eleição americana, o primeiro debate na Fox News foi esdrúxulo, foi baixíssimo. Nunca se viu golpes tão baixos, galera. Eles chegaram a ficar xingando a família um do outro. Então foi algo realmente baixíssimo. E aí uma das coisas que o Trump foi encurralado foi que pediram dele uma fala contra os movimentos de ultradireita. Contra, sobretudo, os Proud Boys. E ele vai começar falando assim, realmente tem que ser menos violento, ficar em casa, mas o que a gente tem que olhar mesmo é o histórico de violência da esquerda, porque os antifascistas... E aí ele sai, cara, ele não deixa claro que ele é contra os Proud Boys, que ele é contra a ultradireita. Então, é essa galera que tá com o Trump. E o que eles defendem? Se vocês repararem, tem uma polo aqui, ó, tá vendo? Eles estão usando aqui, esse cara aqui de trás também. É uma polo de uma marca, eu esqueci o nome, que é, inclusive uma marca de um cara que era da classe trabalhadora. Eles pararam de vender essa polo, que virou símbolo desse grupo, né, dos Proud Boys, ó, esse cara que também tá usando. E aí, eles têm um costume, galera, claro, clássico da ultradireita, que é, eles são contra abrir as fronteiras, eles querem armar todo mundo, eles querem acabar com políticas de bem-estar social, eles querem que haja papéis tradicionais de gênero, e aí é um trecho tirado do documento deles, que é venerar a dona de casa, ou seja, parece muito alguns grupos daqui, né? Parece. Na verdade, são iguais, porque a gente importa muito dessas ideologias dos Estados Unidos, viu, galera? Então, mais um aspecto aí que deixa a eleição americana em xeque. Bom, hoje saiu que o Trump está com coronavírus. Professor, quais são os possíveis impactos na campanha dele? Eu não sei. Eu juro, eu pesquisei e tem diversos sites que falam o que pode acontecer, o que deve acontecer, e a maioria deles dão vários fatores que pode acontecer, mas é que tá, cada um dá um fator. Se vocês acham que eu tô saindo pela culatra aqui, porque eu não quero falar, trouxe para vocês aqui uma notícia de um grupo estatístico político muito grande nos Estados Unidos, que é o 538, né? Saiu hoje, isso inclusive na coluna deles, que como que isso vai afetar a eleição. Eu não sei. E aí abaixo dessa nota tem todos os comentaristas dele falando que não sabem. E eles vão explicar cada um por que não sabe. Galera, é realmente impreciso aqui o que o coronavírus do Trump vai poder gerar. Porque há vários fatores, eu vou trazer algum deles para vocês. Primeiro, a maioria dos votos, desculpa, maioria não. Alguns dos votos já foram deferidos. Já está acontecendo a eleição. Então, voto por carta, antecipação de voto para evitar que haja as aglomerações durante o dia propriamente. Então, milhares de pessoas já votaram. Então, não adianta nada. Não adianta nada o coronavírus do Trump. E aí, além disso, há diversos panoramas. Um que pode haver uma queda de voto no Trump. Por quê? Porque vai relembrar a política ineficaz dele, né, frente à pandemia. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer um sentimento de empatia, eu coloco entre aspas empatia aqui, porque, pelo amor de Deus, de que um presidente está com coronavírus, e aí, meu Deus, os milhões de coronavírus, vamos votar no Trump. Pode gerar até isso.
O Trump não vai agora no próximo, ele vai ter que tirar o próximo debate, né? Isso pode gerar o quê? Pode gerar coisas ruins para o Trump, porque geralmente debate, ele ajuda quem está atrás, não quem está na frente das votações. Por quê? Porque quem vota no vencedor geralmente já vai nessa direção. Então, nesse aspecto, ele perde. O que pode gerar também? O Biden, como eu falei para vocês na outra aula sobre eleição americana, ele é o candidato mais, se ele for eleito, ele vai ser o presidente americano mais velho da história. E é colocado muito em xeque a idade dele, a competência dele como presidente por conta da idade dele. Inclusive, uma das alegações do Trump é que o Biden é velho e raquítico, e é por isso que não está fazendo tantas campanhas. E ele realmente não está fazendo tantas campanhas. Porque, querendo ou não, ele tem que segurar a saúde dele, ainda mais na pandemia, né? E isso aí pode gerar algo negativo para o Biden, né? Porque ele fala assim, nossa, o presidente tem que estar preparado para pegar uma doença, tem que estar preparado para sofrer essas causalidades. Será que o Biden está preparado? E o Trump pode usar isso. Então, são muitas coisas. Agora, por exemplo, falam que o Biden vai intensificar a campanha dele, para mostrar que ele é forte, que ele não há... Inclusive, não sei se vocês viram a notícia saindo, que o Trump sugeriu fazer um teste de drogas no Biden. Foi por conta dessa fala. Ele falou assim, eu não sei como o Biden está aguentando essa campanha política. Acho que provavelmente ele está usando drogas. A gente tinha que fazer exame de drogas. Como sempre, Trump, ele é um poeta mudo, né? Seria um poeta, se fosse mudo. Enfim, e aí é isso, galera. É muita coisa rolando, não dá para saber mesmo o como que vai impactar o coronavírus do Trump. São muitos fatores, eu trouxe algum deles para vocês. Mas é importante a gente entender que existem certos campos que não cabe a gente tentar adentrar. Se a gente não sabe entender aquele fenômeno, tudo bem, não entenderemos o fenômeno. Alguma dúvida em relação à eleição americana? Alguma notícia que vocês viram? Porque tá bem intenso as notícias sobre. Acho que não, né? Tomar uma água, então a gente já vai mudar de tema. E iremos falar a pedidos da tensão entre a Armênia, nossa, Azerbaijão, desculpa pessoal, Azerbaijão, né, que está à beira da guerra por Nagorno-Karabakh. Bom, por que a gente está falando disso, né? Eu queria começar com isso, com vocês. Por que a gente está conversando sobre essa guerra, essa possível guerra, né, essa tensão? Aí você deve estar pensando assim, professor, porque é guerra, né? Porque guerra aí, guerra mundial, a gente tem que falar. Não. Eu coloquei isso para vocês no primeiro dia de aula, que a gente não pode ser ingênuo desse modo. A gente tem que entender que sempre há uma motivação por trás do que a gente está vendo. Se a gente está vendo aquilo, é porque há um motivo. A importância que é dado aquilo, existe uma outra coisa por trás dessa importância. Então, por exemplo, professor, por que a gente está vendo sobre as eleições americanas? Porque é importante saber as eleições. Tá, mas você já ouviu falar sobre as eleições de Portugal, por exemplo? Tanto igual a americana? Não, por quê? Porque os Estados Unidos é um país que impacta culturalmente o mundo todo. Nesse caso, é a mesma coisa. Ou seja, há interesses geopolíticos. Há uma influência daquela região em potências globais. Quem? Quem, meus queridos? Estados Unidos, Rússia e China, como sempre, né? Mas, então é isso que eu quero que vocês entendam. Por que a gente está vendo isso? Por que a gente não está vendo sobre o Bahrein? Por que a gente não está vendo sobre a crise no Iêmen? Então, é importante a gente entender por que algo é colocado na imprensa, né? Então, vamos lá. Como começou essa treta? Galera, a gente já vai ver que essa treta é histórica. Mas agora, propriamente, começou no último domingo, não se sabe. Porque, como toda treta, e treta de criança, qualquer treta que você for falar sobre, um sempre vai alegar que foi o outro. Então, a Armênia alegou que um assentamento civil na região de Nagorno-Karabakh foi atacado por tropas azeri, né, que é o nome para quem é nascido no Azerbaijão, e o Azerbaijão alega que teve um ataque armênio que matou uma família em seu território. Então, não dá para saber realmente quem começou. A parada é que hoje há um conflito nessa região, como vocês podem ver aqui, ó, na linha de contato. Essa região, galera, é chamada de Nagorno-Karabakh. Ela, na prática e internacionalmente, é reconhecida como uma região do Azerbaijão, como vocês podem ver aqui, ó. Ela tá, eu apontei, né?
É, vocês podem ver que está na região do Azerbaijão, só que ela era meio que considerada uma região autônoma. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vivem lá são armênias. Essa região, ela se reconhece como Armênia, e a gente vai ver isso também. Só que ela oficialmente pertence ao Azerbaijão. E aí, uma das coisas que eu vi que por que foi deflagrado agora, né, porque faz 30 anos que estão em conflito, por que agora que voltou, um dos motivos é que o Azerbaijão, ele é uma região muito rica em petróleo. E aí, eu não trouxe isso para vocês, mas na época era uma coisa muito interessante, eu até conversei com a Mi, para trazer para vocês, sobre a histórica queda do petróleo, do barril do petróleo, que chegou a preço negativo. Sério, preço negativo do barril do petróleo. Quando eu falo preço negativo, é preços no futuro, pensando lá no especulação, né? Mas por quê? Com a pandemia, diminuiu o consumo. Tem menos carro na rua, tem menos importação e exportação. E aí, tudo isso faz com que seja comprado menos petróleo. Hoje, a maior parte do petróleo é vendido para cargueiros. Então, por exemplo, diminuir a importação e exportação vai diminuir muito a procura por petróleo. Inclusive, a Arábia Saudita, junto com os outros países da OPEP e a Rússia, estavam tentando intensificamente diminuir a produção de petróleo para eles não terem perdas. Por que eles queriam diminuir a produção de petróleo? Diminuindo a produção, eles diminuem a oferta e conseguem aumentar o preço. Lembra? Primeira aula. Enfim, e aí com essa crise do petróleo, Azerbaijão se viu encurralado. Ele percebeu de um outro modo a região de Nagorno. E ele começou a perceber um motivo econômico ali. Então, esse é um dos possíveis motivos para a deflagração, tipo, meio que do nada, do Azerbaijão ou Armênia, não se sabe quem, ter atacado um ao outro. A treta não é de hoje, como eu disse para vocês, galera. Então, ela vai surgir desde a União Soviética, né? Na época, as duas regiões, tanto o Azerbaijão como a Armênia, pertenciam à antiga União Soviética. Só que quando vai começar a queda do bloco, né, comunista, e vai começar os países saindo, a população da região de Nagorno vai fazer uma votação e vai querer ser emancipada e pertencer à Armênia, não mais ao Azerbaijão. Essa região, ela foi dada pelo Stalin ao Azerbaijão por interesses políticos. E aí, galera, quando efetivamente os dois países saíram da URSS, a treta vai ficar mais feia. E aí, o povo de Nagorno vai desejar, vai ter uma vontade de autonomia, inclusive vai ter essa votação que eu falei para vocês, né? Que 66% vão votar para fazerem parte da Armênia. A Azerbaijão vai falar que não, fica aí na sua. A Armênia vai apoiar e vai ficar nessa. A Nagorno vai pertencer à Azerbaijão, só que ela é liderada por um estado onde é comandada por libertários armênios. Então ficou meio que um meio termo aí. Então o que o Azerbaijão está querendo é recuperar a dominância política da região. E aí que vem o motivo de a gente estar vendo sobre isso na televisão, ou nos diferentes veículos da mídia. A região, galera, essa região aí, ela é a região sul do Cáucaso. E aqui que tá. Ó, essa aqui é a região toda do Cáucaso, que tá pintadinha aqui, ó. Isso aqui é o Cáucaso, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Tô circulando com o mousezinho. Toda a região colorida é a região do Cáucaso. Essa região, ela é fundamental para a passagem de gasoduto, né? Aqui, ó, como eu estou fazendo aqui para vocês, e também passagem de outras mercadorias, como petróleo, como eu falei para vocês aquela vez, o Mar Cáspio é rico em petróleo, para o resto do mundo, para o Mar Negro, que a partir disso vai para a Europa e para o resto do mundo. Beleza? E aí, se tem petróleo, tem dinheiro, se tem dinheiro, tem interesse, é fácil. É fácil seguir a trilha ali. Então, galera, quem que são os jogadores desse xadrez geopolítico? A Rússia e a China, claro. A Rússia, ela é sócia da Armênia, inclusive possui tropas na região e já movimentou tropas para a linha de conflito. Além disso, e aí que vem, a Rússia, ela vende arma para o Azerbaijão. E aí são os motivos que a Rússia e a China não têm interesse algum nesse conflito. Eles não querem que aconteça um conflito. Então, tanto que o Putin se colocou como mediador, falou, não, vamos conversar, galera. Aí o presidente da Armênia falou assim, mano, fica na sua. A gente quer... Se você vem aqui por paz, a gente não quer você para
para ajudar. Né? Ele falou isso, foi ontem, eu acho, inclusive, que ele não vai aceitar a mediação do Putin. E a China tem interesse por quê? Porque é a passagem da Rota da Seda, né, que eles estão construindo. Ambos os países têm forte influência na região, por conta desses movimentos econômicos. E, além disso, galera, a China também não tem interesse algum no conflito, por quê? Por causa da Turquia. E aí a gente já vai ver por quê. A Turquia, galera, é uma das maiores amigas, nações amigas dos Estados Unidos. Então, se você está do lado armênio, automaticamente você está do lado você está contra o Azerbaijão, que por sua vez você está contra a Turquia, porque a Turquia apoia o Azerbaijão. Se você está contra a Turquia, você está contra os Estados Unidos. Mais um motivo para a Rússia e a China não terem interesse no conflito, porque para eles, tanto economicamente como geopoliticamente, não compensa. Não é isso que acontece pela Turquia. A Turquia, ela quer o conflito e ela está incentivando o Azerbaijão a ter o conflito. Com isso, a Armênia se vê hoje isolada. Então, por que a Turquia ela tem interesse nesse conflito? Existe um cara, galera, que chama assim, Recep Erdogan. Ele é o presidente do Egito faz muito tempo e a partir de um referendo, ele praticamente é o ditador da Turquia agora. Então, ele tem amplos interesses de criar uma região de influências pautada no que era o Império Romano, que era o Otomano, que era isso aí, Isso era o Império Otomano. E a região do Cáucaso, que é aqui, faz parte dessa região. Então, ele tem pleno interesse na conquista dessa região, diminuindo a autonomia da Armênia. Inclusive, há uma rixa enorme entre a Armênia e a Turquia. A Armênia é meio como uma pedra no sapato da Turquia. Porque a Turquia, na tentativa de ter um panturquismo, digamos assim, né, a volta do Império Romano, do Otomano, de uma rota de influências grande, a Armênia sempre teve uma autodeterminação dos povos muito grande. Lembra quando eu falei para vocês que se fosse pela autodeterminação dessa região, eles pertenceriam à Armênia? Por quê? Porque os armênios eles têm uma autodeterminação grande, eles se reconhecem muito como armênios. Eles têm uma cultura muito diferente da turca. Não é o caso do Turbequistão, não é o caso do Azerbaijão. São culturas que se identificam, de certo modo, com a Turquia. E é por isso que a Turquia tem influência. Então, a Armênia ela tem uma rixa enorme com a Turquia. Inclusive, há o genocídio armênio, que foi no início do século XX. Né? Inclusive, a Turquia fala, né, em humilhar os armênios. Deixa bem claro isso. Então, é realmente um jogo geopolítico muito grande ali, galera, onde envolve grandes potências e realmente pode ter a escalada para ter efetivamente a guerra. Bom, acho que é isso. Como sempre, trouxe aqui para vocês indicações de videozinhos, todos tranquilos, 8 minutos, 10 minutos. Aqui foi muito do que eu falei para vocês, tá aqui nesse vídeo do BBC News. Eu adoro a BBC News, sempre trago para vocês, vocês podem ver. Aqui tá sobre o Império Otomano, para vocês darem uma olhadinha, que é muito bacana também. Aqui tá falando sobre liberdade de imprensa, galera, um pouco. Saiu há 3 dias esse episódio de Meteoro, que mostra como que a direita ataca a imprensa, né? Como a direita, ao atacar a imprensa, consegue se estabelecer, né? E aí vem muito naquele negócio que eu falei para vocês, como a liberdade da imprensa está muito ligada à democracia. É importante ter liberdade de imprensa. E aqui, galera, se vocês tiverem que escolher um vídeo para assistir, assistam esse. Eu não assisti ele inteiro ainda, mas eu gosto muito do Átila, desde o Nerdologia, ele é muito bom. Ele hoje tem um canal à parte do Nerdologia, né? Inclusive o Átila está realmente muito envolvido, ele está saindo no UOL, ele sai agora na Folha, acho que ele tem um espaço na Folha para escrever, né, uma coluna, e ele manda muito. E aí, ele vai citar vários estudos para falar sobre o paradoxo dos Estados Unidos. O que é esse paradoxo? É como uma nação tão rica, tão desenvolvida, ela consegue fazer com que o que ela tenha não seja dado a todo mundo. Quer um exemplo? Por exemplo, enfim. Um grande exemplo é o fato de que depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países, puxados pela Inglaterra, criaram sistemas de saúde públicos. Todas as nações colocaram como importante criar um sistema de saúde público.
Então, grande parte das riquezas que eles geram é voltada para construir um sistema de saúde público. Os Estados Unidos não tem isso. Eles não têm sistema de saúde público. Inclusive, saiu uma notícia recentemente do Felipe Neto falando, né? Defendam o SUS, que ele teve que pagar 17 mil reais por uma consulta que ele fez lá. Então, galera, é bem interessante esse vídeo do Paradoxo Americano. Assistam. Ele vai falar um pouco também sobre as universidades, né? Como que um país que investe tanto em ciência não tem esse conhecimento para todos, enfim. É muito interessante. E é isso. O conflito é isso, a eleição é isso. Eu espero que vocês tenham pegado. Liara, tem dúvida? Você que pediu o tema? Bom. Acho que é isso então, pessoal. Tô até suando aqui que eu tive que usar o ventilador. Obrigado por virem hoje. Vocês são guerreirinhos, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou mandar para vocês um vídeo. Vou parar de gravar aqui. Ai, meu Deus. E é isso, galera. Obrigado por hoje. Ah, tá. Tem a dúvida. Eles estão trabalhando para... Ah, não. Ficou bem claro. Obrigado. Ah, tá. Na dúvida. É isso então, galera. Tchau, tchau. Tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.